satisfação estar com vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a metodologia da pesquisa e logo em seguida como fazer um artigo, como fazer uma dissertação, como fazer uma tese. Mas para poder falar sobre artigo, sobre dissertação, sobre tese, nós temos que entender um pouquinho da questão de um projeto. Como é que sai isso da nossa cabeça? Como é que você tem algumas ideias, você tem alguns aspectos que você quer considerar. Eu tenho ideia, eu quero escrever sobre tal coisa. Eu quero apresentar um trabalho de maior conteúdo. Eu quero apresentar uma tese. Bom, de qualquer maneira, nós sempre temos que pensar num projeto. Mas ajuda e muito. Ajuda e muito. Então, o que nós vamos falar nesses dois encontros? Falar um pouquinho da metodologia, algumas diferenças entre dissertação, tese, a estrutura de um projeto, como é que você vai desenvolver um projeto, os fatores que devem ser considerados, a questão que muitas vezes nós deixamos de lado, mas que é extremamente importante para nós, é o organograma. E depois, em um segundo momento, nós vamos falar sobre como montar um artigo, como montar uma dissertação e como montar uma tese. Pois mas, puxa vida, para poder fazer tudo isso, eu tenho que pensar, eu tenho que desenvolver, tenho que racionalizar as coisas. Em outras palavras, pôr no papel ou pôr no computador. Então, eu tenho que pensar nesse desenvolvimento através de eu coloquei aqui, uma contextualização. Qual o contexto, quais são os meus desafios, o que eu quero fazer pela frente. E é evidente que sempre que se produziu alguma coisa, qualquer das grandes produções ao longo da história, as pessoas têm seu próprio método. Um método científico, um método de abordagem, um método de pesquisa, que possa traduzir exatamente, dar o resultado do que você imaginou. E há uma diferença evidente entre você trabalhar dentro de um contexto de ciências exatas, dentro de ciências sociais, dentro de ciências sociais aplicadas. Embora em todas elas existam métodos, eu vou, nesse nosso contexto, trabalhar mais na área que eu domino. Mais pensando no desenvolvimento nas ciências sociais aplicadas. Mas esse raciocínio que nós estamos trabalhando, ele também pode ser aproveitado em todas as outras áreas. Embora evidente que eu vá desenvolver mais na parte relativa às ciências sociais aplicadas. Então, é sempre importante pensar que eu tenho que ter um projeto. Qual que é para poder desenvolver esse projeto, seja para uma dissertação, uma tese, para artigos, ou mesmo para apresentações, falar em público, você tem que ter um método. Tem que ter aquelas ideias, aquele desenvolvimento, aquela conclusão, para poder fazer com que as questões fluam de uma maneira bastante fácil, bastante fluida. É evidente que nós podemos ter o auxílio, e nesse ponto a ABNT ela é muito útil, para que você possa colocar a questão dos elementos textuais, o resumo, a introdução, o desenvolvimento, as conclusões ou considerações finais. Isso, existem as regras da ABNT para tal. Mas elas não conseguem desenvolver todo esse raciocínio. Elas dão uma pista. Tá bom, eu quero desenvolver um trabalho. Então, o que eu tenho que levar em consideração? Antes, trabalhar na parte relativa a como eu vou desenvolver o que eu quero fazer.
Existe diferença entre um artigo, uma monografia, uma dissertação, uma tese? Claro, claro que existe. É a profundidade com que você vai desenvolver o seu raciocínio. Uma monografia é um trabalho científico, sem dúvida nenhuma, mas com menos aprofundamento do que uma dissertação. Na dissertação, você realmente comprova que tem a capacidade de elaborar um trabalho científico. E a tese? Na tese, ela indica que precisa haver uma contribuição inédita. Mas é difícil colocar uma coisa inédita, algo que ninguém nunca falou. Então, no direito, o que nós levamos em consideração é mais a abordagem. É uma abordagem inédita sobre determinado tema. É a partir de uma linha de raciocínio diferente para que você possa desenvolver. Então, é mais fácil, né, na parte relativa ao direito, já que é difícil você sempre trabalhar com uma coisa que ninguém nunca trabalhou, você trabalhar na parte relativa ao desenvolvimento de uma abordagem inédita. No direito é o que nós costumamos a fazer. Bom, eu quero fazer um trabalho. E na questão de um artigo, eu também posso trabalhar com um artigo que seja inédito, ou que seja pouco trabalhado. Sempre vai ser uma abordagem diferente. Você vai ter, onde é que vai ter a parte do ineditismo? Exatamente da forma que você vai abordar a partir de uma ótica, ou a partir de um autor, ou a partir de uma instituição que você quer trazer a lume para você, e essa ideia dessa instituição vai ajudar no desenvolvimento do seu trabalho de uma forma que até então não era pensada. Vamos pensar numa coisa assim, por exemplo, relativa a direitos humanos. São temas extremamente batidos, mas eu posso trabalhar com uma ótica a partir, por exemplo, da FAO, as consequências do acesso à alimentação como um direito humano, o papel que a FAO faz para que a população tenha acesso ao direito alimentar, que é o direito a poder se alimentar. E isto é uma abordagem diferente. Você traz um dado diferente. Você não precisa trazer a parte relativa às questões que venham, por exemplo, do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Isso é bastante batido. Você vai encontrar N artigos. Mas você pode pegar outras abordagens, desenvolver exatamente dentro do contexto de direitos humanos e desenvolver isso. Passa a ser uma coisa diferente, uma abordagem diferente, que pouca ou nenhuma pessoa fez. Tá bom. Mas então quais são os aspectos que devem ser considerados quando eu vou fazer um trabalho? Lembre-se, é mais fácil eu fazer um projeto antes. Um esboço, uma ideia, para poder desenvolver um artigo, ou desenvolver uma dissertação, ou desenvolver uma tese. Então, para isso nós temos que ter um método. Cada um vai desenvolver seu próprio método, e isso acontece ao longo da história. O que eu vou apresentar para vocês são algumas ideias. Algumas não são nem minhas, mas é verdade que eu utilizo ideias de alguns professores que me antecederam e desenvolvo minhas próprias ideias a respeito disso. Então, quais são os aspectos que devem ser considerados inicialmente? Qual o tema que você quer trabalhar? Qual o tema, o aspecto que você quer trabalhar dentro desse universo gigantesco que nós temos? E dentro deste tema, quais são os fatores que devem ser considerados? Primeiro, óbvio, o interesse. Se você tem interesse nesse aspecto, você se interessa por isso, você gosta disso, você quer trabalhar sobre isso. Tá bom. E para evitar que haja a duplicidade, você vai fazer uma revisão, vai fazer o levantamento se já alguém trabalhou sobre isso. Então, através de quando? Vai fazer uma revisão bibliográfica, vai fazer uma pesquisa preliminar sobre esse aspecto. Um outro tópico importante é exatamente se esse trabalho é execuível, se ele tem possibilidade de execução.
lembra o seguinte, quando nós vamos desenvolver um trabalho, nós temos que tomar cuidado. À exceção de quem é doutor, nós não temos o direito de achar. Nós temos que nos basear com autores. Para evitar isso, a questão do chamado plágio, né? Plágio é um dos grandes problemas em qualquer das áreas. Já foi objeto de questões, inclusive de ministros da Alemanha, que renunciaram porque a tese deles teria sido um plágio. Isso tem que ter um cuidado. Isso deve ser muito criterioso. Então, você tem que fazer um trabalho que tenha citações e que possa efetivamente ser uma contribuição sua, que nós vamos ver daqui a pouco a respeito disto. Então, são as questões que eu chamo a atenção, o que de maneira inicial eu tenho que levar em conta. Algo que me interessa, eu tenho que evitar que já tenha alguma publicação a respeito disto, ou sobre exatamente o tema que eu quero trabalhar, e se esse trabalho é execuível, a possibilidade de execução. Então, se nós vimos no início, só para refrescar a memória de todos, os aspectos que devem ser levantados, a ideia da escolha do tema, e dentro da escolha do tema, o interesse, a duplicidade e a possibilidade de execução. Escolhido o tema, nós temos que delimitar esse tema. E o que nós vamos trabalhar com a ideia da delimitação do tema? Tornar esse tema mais palatável, mais viável, colocando limites, situando no tempo e no espaço. Em outras palavras, eu vou falar sobre, se o tema é direito de família, então eu vou abordar uma parte do direito de família. Vou falar sobre divórcio e posso falar sobre, dentro da ideia do divórcio, situar no tempo e no espaço, fazer um corte epistemológico. Estou discutindo esse aspecto dentro desse momento histórico, desse recorte. Então, por isso a delimitação é importante, porque corre o risco de nós nos perdermos a respeito disso. Feito esse corte, delimitado esse corte, eu tenho que ter uma pergunta que eu devo responder. Essa pergunta vai estar no projeto, vai estar na tese, na dissertação, no artigo, na monografia, onde quer que esteja. Mas ela vai ter que estar presente, em forma interrogativa. Qual é a pergunta que eu pretendo responder? O que eu pretendo responder? Ela é importante. Ela é um nó principal que você vai poder desenvolver. Essa vai ser o cerne da tua tese, o cerne da tua dissertação, o cerne do teu artigo, da tua monografia, ou mesmo de uma apresentação que você está desenvolvendo, você quer chegar a um determinado ponto. Pois é. Então você vai formular esse problema. Via de regra, você imagina uma resposta. Você tem uma hipótese. O que é uma hipótese? É uma solução provisória. Então, ela vai surgir exatamente dessa formulação do problema e vai ser a base, para comprovar a ideia que você tem. Ou não. Eu posso falar de cadeira. Algum tempo atrás eu escrevi um artigo e tinha uma ideia da resposta desse artigo. Qual não foi minha surpresa ao trabalhar sobre esse tema, descobri que aquela resposta que eu tinha, aquela hipótese, não se verificava. Então, como é que eu saio disto? Para isso que nós temos, dentro de uma metodologia, uma saída uma saída lateral, que são as variáveis. Você pode ter uma variável que responda à tua pergunta, que não é a resposta provisória que você tinha. Pode ser outra. Você tem uma ideia, mas pode ser outra. Então você tem a necessidade de você não perder o embalo, você tem que ter a ideia de ter uma possibilidade
para poder responder à tua pergunta. Não aquela resposta provisória que você tinha, mas uma variável. E você deve pensar nisso quando está fazendo um projeto. E aí, depois disto, feito esse cálculo, você tem que ter a tua justificativa. Justificativa? Sim. Qual é a razão da escolha desse tema? Por que você escolheu? Ela é sempre pessoal. Ela vai nos colocar numa questão, ela nos põe em questão. Na verdade, ela nos põe em questão. Por que eu estou fazendo sobre esse trabalho, sobre esse tema? Ela, por várias razões, olha, eu estava angustiado por tal coisa, eu estava com dúvida de tal coisa, e ela é pessoal, essa justificativa no projeto ela vai ser muito importante, e na dissertação, no artigo, na tese, ela vai estar lá na introdução. Mas essa justificativa é importante, porque você vai se situar no teu tempo e no espaço e por que eu estou fazendo isso. Às vezes nós não temos muita certeza, mas põe no papel ou hoje modernamente põe no computador. Por quê? Então, os motivos, por que você optou por isso, e de uma maneira clara, de uma maneira simples, de uma maneira direta. Escreva, porque é uma questão pessoal, é puramente pessoal. Aí, qual o próximo passo que eu tenho que levar em conta? Quais são os objetivos? Para que eu estou fazendo isso? Para quê? Então, os objetivos, como diz, é sempre no infinitivo, então, existem as palavras-chave, então você vai escolher verificar, desenvolver, analisar, descrever, comparar, investigar, você vai trabalhar com isso. Então, há um objetivo geral, para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso? E há os objetivos específicos. Quem são os destinatários? Para quem eu estou fazendo isso? Geralmente, nos objetivos específicos, você vai enumerar 3, 4, 5 objetivos específicos, não mais que isso. São objetivos específicos que vão ser de base inclusive para os seus capítulos, se for uma dissertação, uma tese. São assuntos que você pode abordar perfeitamente no seu trabalho. Mas lembre-se, para quem, para que, nos objetivos, no objetivo geral, um objetivo geral, e para quem? Quem são os destinatários do resultado da tua pesquisa, do teu artigo, da tua dissertação, da tua tese, da tua monografia? Você tem que pensar, veja, o raciocínio é um raciocínio lógico. Nós temos que nos habituar a ter esse raciocínio lógico, senão nós não conseguimos produzir. Tá bom, eu desenvolvi isso. O próximo passo, qual é o embasamento teórico que eu vou trabalhar? Os autores que vão servir de base do desenvolvimento do meu artigo, da minha dissertação, da minha tese. Em quem que eu estou me baseando? É interessante nessa parte, se fôssemos colocar num projeto, ela pode, como marco teórico, nós temos a chamada, metodologicamente falando, na parte da teoria da base. São os grandes autores que você está se direcionando. E é interessante que você não deve misturar muito correntes diferentes, porque você vai se atrapalhar. Você tem que usar autores que são coerentes com a linha de pensamento. Ou, se quer fazer um contraponto, se você tiver a condição disso, você vai usar um outro tipo de metodologia que nós vamos falar daqui a pouco. Mas a ideia da teoria da norma base é exatamente os grandes autores. E daí, no resumo, na parte relativa ao teu projeto, você vai colocar a consulta bibliográfica preliminar. O que é isso aí? A revisão bibliográfica. São uma parte da tua pesquisa você vai colocando no teu projeto, vai desenvolvendo o teu projeto.
Estou desenvolvendo esse raciocínio, às vezes vão 14, 20, 30 páginas, dependendo se for uma tese, né? Você está fazendo um projeto disso, isso já ajuda bastante lá na frente. Já alguma coisa que você já pesquisou. Alguma coisa que já pesquisou. Às vezes, dependendo do tipo de trabalho, a definição de termos também é importante. Você usa um glossário. Vai usar um glossário para poder definir o termo, os termos. Também é útil dependendo do tipo do trabalho. Feito isto, dentro desse enquadramento, é uma linha de pensamento lógico que eu estou construindo. Eu vou falar do método. Então, quais são a forma que você vai desenvolver teu raciocínio? Você vai falar da parte geral, daí você vai esmiuçar um pouquinho mais, daí você vai esmiuçar um pouco mais. Então, você vai ter, primeiro, o método de abordagem. Como nós estamos falando na parte relativa ao direito, então às ciências sociais aplicadas, então nós vamos ter a ideia desse método, né, essas técnicas que você vai utilizar. A primeira grande divisão, ela trabalha com o método de abordagem. Qual o método de abordagem que você vai adotar? Que é a parte, são os grandes procedimentos. E no método de abordagem, nós vamos ter 4 tipos diferentes. Ou vai ser dedutivo, ou vai ser hipotético dedutivo, ou vai ser indutivo, ou vai ser dialético. Vamos ver isso daqui a pouco. Então, a primeira grande linha. A segunda parte é o método de procedimento. Então, eu vou fazer passar um pente fino nisso. Ela pode ser de dezenas de tipos, pode ser histórico, pode ser comparativo, pode ser de formas estrutural bastante avançadas. Depois da parte relativa ao embasamento teórico, nós vamos, dentro de uma estrutura de um projeto, nós vamos pensar na metodologia. Qual é a metodologia que eu vou adotar? Então, a metodologia, você pode fazer um refinamento grande. Você parte da parte geral da metodologia, então, o método de abordagem, grande aspecto. Depois você vai fazer um refinamento nos procedimentos que você vai adotar. Aí você vai trabalhar nos métodos jurídicos e aí as técnicas de pesquisa. Então, o que é a metodologia, afinal de contas? É um conjunto de etapas que você está avançando para poder investigar a verdade que você quer trabalhar. Tá bom, então eu vou começar da parte geral. Então, o método de abordagem. Qual é o método de abordagem que eu vou desenvolver? Feito esse método de abordagem, eu trabalho com o método de procedimento. Então, eu estou fazendo um pente fino. Aí, depois do método de procedimento, eu trabalho com os métodos jurídicos e depois com a técnica de abordagem, que basicamente é o levantamento dos dados. Tá bom, o que entra então como método de abordagem? Aquele grande método. Nós temos 4 métodos de abordagem na área de ciências jurídicas, ciências sociais aplicadas, que é o dedutivo. Então, você parte do geral para o específico, que, adianto, é o método mais fácil para o estudante de direito. Então, você passa da linha geral, do pensamento geral, para a questão do que você quer responder. É o mais fácil. E é o que eu indico para os meus alunos, inclusive. Temos o método indutivo, que trabalhamos exatamente ao contrário. Nós vamos do específico para o geral. Isso cria muitas vezes algumas dificuldades. Temos o método hipotético dedutivo, quando você tem já uma resposta, é um processo
lógico por excelência, ele é usado exatamente nas ciências naturais, e no direito também é possível você ter uma pergunta provisória, você tem uma hipótese que você quer responder. É um método também bastante utilizado. E temos o método exegético, o método dialético, que trabalha com a ideia da contradição. Ele é muito interessante, mas exige um preparo grande. Eu posso dizer que hoje, depois de algumas décadas, eu posso trabalhar com o método dialético. Mas quem está iniciando a carreira acadêmica, a carreira de pesquisa, vamos pelo mais simples. Vamos trabalhar com o método dedutivo. Então, da ideia do geral para o específico. Isso vai refletir, inclusive, nos seus capítulos, né? Ou na tua parte do teu artigo, como você quer. Então, você parte sempre da parte do geral para a questão específica. Do método de abordagem, aí eu vou fazer um perfil. Geralmente, no direito, o que nós fazemos? Nós fazemos um método histórico comparativo. Então, vamos ou trabalhar na parte dos acontecimentos que influenciaram a sociedade, o método histórico, e vamos comparar com o resultado de hoje, né? Ver as semelhanças, as diferenças. Mas também o método de procedimento, ele abarca muitas outras questões. Eu posso falar da questão estatística, posso falar de estudo de caso, eu posso falar da questão tipológica, da questão funcionalista, da questão estruturalista. Então depende da tua escolha. Da tua escolha. No direito, por exemplo, o que nós usamos mais é o histórico comparativo. Vamos sempre simplificar, não complicar a vida. Aí o método jurídico. Eu estou fazendo agora mais um pente fino. Eu tenho o método exegético, o método sistemático e o método sociológico. Pessoalmente, eu gosto mais do sociológico, embora o exegético seja para aqueles que gostam de uma parte mais pura do direito, mais normativistas, positivistas, eles gostam mais do método exegético. Mas eu prefiro o método sociológico. Eu realmente tenho mais essa linha sociológica. Finalmente, temos as técnicas de pesquisa. Quais são as técnicas de pesquisa que podem ser documentação indireta, que é no direito que nós usamos mais, e a documentação direta. A documentação indireta vai ser o quê? Exatamente buscar nas fontes primárias, então, em arquivos, fontes estatísticas, ou fontes secundárias, né? São publicações, boletins, jornais, revistas. E temos também a utilização de documentação direta. Né? Vamos à pesquisa de campo, pesquisa de laboratório, a observação direta, a parte relativa à observação direta extensiva. Só que, nesse caso, na documentação direta, quando vai envolver a participação de questionários, opinião de outros, cria um certo problema, porque você precisa da aprovação de comitês de ética para saber como é que você vai poder desenvolver isso. Ele pode ser muito utilizado no direito, mas sempre apresenta uma certa dor de cabeça. Por isso eu prefiro, na questão do estudo do direito, mas não excluindo, obviamente, a documentação direta, eu prefiro a documentação indireta. Lembre-se, nosso objetivo é facilitar a vida de vocês. Bom, vencida essa etapa, nós vamos trabalhar com a ideia de apresentar uma estrutura básica, seja de dissertação, seja de tese, seja de monografia. Eu vou abordar
vou trabalhar com uma... Eu apresento exatamente essa estrutura, como é que ela deve ser feita, eu vou dividir em 3 capítulos. Uma maneira fácil de fazer isso é uma proposta do sumário. Você faz uma proposta do sumário, faz o que eu vou desenvolver, dentro da linha que eu vou desenvolver, usando a metodologia. Lembre-se, usa o método dedutivo, da parte geral para a questão específica. Ok. Aí, o outro aspecto que nós temos que trabalhar é o cronograma. O cronograma é muito importante. O cronograma é muito importante. Mas não é importante para a instituição, ele é importante para você. É a maneira que você tem para poder se encontrar. É o tempo que você dá para poder pesquisar. Olha, eu vou entregar em maio, em outubro. Então eu vou me organizar, eu sei até onde que eu posso ir. Mas ele serve para você se disciplinar. E aí, finalmente, a parte relativa às referências. Quais referências que você vai se utilizar? Usa a palavra referência, não bibliografia. Bibliografias são só livros. Referências bibliográficas são referências a livros. Nós temos outros métodos hoje, nós temos outras fontes, nós temos a internet, temos artigos, temos jornais, Então, use a palavra referência. Tá bom. Então, como é que ficaria a estrutura? E aqui eu gosto muito do trabalho da professora Olga de Oliveira, que ela monta a estrutura de um projeto. O tema, a delimitação do tema, a formulação do problema, a hipótese, as variáveis, a justificativa, os objetivos, seja um objetivo geral é um objetivo e objetivos específicos, o embasamento teórico, os autores que você vai trabalhar, então a teoria da base, os principais autores, a revisão bibliográfica, o que você já pesquisou, a definição do tema, que você pode usar exatamente um glossário para poder desenvolver. Depois disso tem a metodologia. Qual a metodologia que você está trabalhando? Feito isto, vai ter a estrutura básica. Um sumário, a proposta do sumário, lembre-se, eu prefiro que você use um método dedutivo. Você está formulando exatamente a parte relativa à tua proposta do sumário. Um cronograma para você, o que você vai obedecer, vai seguir, e as referências da pesquisa que você já realizou. Feito isto, nós vamos à segunda parte, que é a parte relativa a exatamente como fazer um artigo, como fazer uma dissertação, como fazer uma tese. Tema para o nosso próximo encontro. Até já!